Os sacrifícios levíticos. Sacrifício. Holocausto. Levítico capítulo 6, versículo 8 ao 13. Levítico capítulo 8, versículo 18 ao 21. Também no capítulo 16 e versículo 24. Elementos para o sacrifício: bode, carneiro, boi e pombinhos para os pobres, totalmente queimados, sem defeitos. Propósito: ato voluntário de adoração, expiação pelos pecados e voluntário em geral, expressão de devoção, compromisso e completa entrega a Deus. Tipologia: Cristo, nosso sacrifício perfeito, que se entrega voluntariamente. Se encontra em Mateus capítulo 27, no versículo 35 ao 36, em Efésios capítulo 5, no versículo 2, Hebreus capítulo 7, versículo 26, Hebreus 9, versículo 14, 1 João 2, versículo 6. Sacrifício da obração: grão, flor de farinha, azeite de oliveira, incenso, bolo assado, sem sal, sem fermento nem mel. Acompanhava a oferta queimada, que é o holocausto, e a oferta de comunhão. Propósito: ato voluntário de adoração, reconhecimento da bondade e das provisões de Deus, devoção a Deus. Tipologia: destaca-se aqui a perfeita humanidade de Cristo, ressalta-se e entrega de sua vida. 1 João capítulo 2, versículo 6. A oferta de paz. Elementos para essa oferta: qualquer animal sem defeito tomado do rebanho, variedades de bolos. Propósito: ato voluntário de adoração, ação de graça e comunhão, incluía uma comida de toda a comunidade. Tipologia: Cristo, mediante a cruz, restaurou a comunhão do crente com Deus. Ele é nossa paz, fez cessar as guerras. A oferta pelo pecado. Levítico 4, do versículo 1 ao 5. Também versículo 13, Levítico capítulo 6, do versículo 4 ao 30. Também capítulo 8 de Levítico, do versículo 14 ao 17. E capítulo 16, do versículo 3 ao 22. Elemento para esse sacrifício: primeiro, para o sumo sacerdote e a congregação, um bezerro. Segundo, para os líderes, um bode. Terceiro, para qualquer pessoa do povo, uma cabra ou um cordeiro. Quarto, para os pobres, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Para os muitos pobres, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha. Propósito: para expiação de pecados específico e involuntário, confissão de pecado, perdão de pecado, limpeza da imundícia. Tipologia: Cristo padeceu fora da porta. Hebreus capítulo 13, versículo 10 ao 13. Sacrifício. Sacrifício de restituição. Levítico 5, versículo 14 ao capítulo 6 até o versículo 7. O capítulo 7, do versículo 1 ao 6. Elemento: só poderia ser o carneiro, nenhum outro animal para esse sacrifício. Propósito: para expiação de pecados involuntários que requeriam restituição, limpeza da imundícia, fazer restituição, acrescentar ainda 20%. Tipologia: Cristo, mediante seu sacrifício, pagou a culpa dos pecados atuais dos crentes. Romanos 3, versículo 24 ao 26, também em Gálatas, capítulo 3, no versículo 13, em Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Quando se apresentava mais de uma classe de oferta, como em Número capítulo 7, versículos 16 e 17, em geral, o procedimento era como se segue. Olha bem: primeiro, a oferta pelo pecado. Segundo, o holocausto. E em terceiro, a oferta de paz e a obração, junto com uma oferta de libação. Esta sequência dá sentido ao sistema de sacrifício. Em primeiro lugar, devia se resolver o problema do pecado. Em
Em segundo lugar, o adorador se entregava plenamente a Deus. Em terceiro lugar, estabelecia-se a paz ou a comunhão entre o Senhor, o sacerdote e o adorador. Amém?